Olá, Thaisa! Estamos aqui novamente fazendo o nosso desafio da semana. Eu quero dizer que estou muito feliz de estar semanalmente aqui com você, trocando as experiências, trazendo nossa vivência, e a Jornada das Irmãs da Alma está trazendo muito conteúdo, trazendo informações do nosso dia a dia, e eu fico extremamente feliz de estar nesse desafio com você. Oi, Beth, tudo bem com você? É um prazer enorme estar aqui novamente, é muito gostoso, né, essa conexão. A gente está se vendo virtualmente, mas o nosso coração está sempre muito presente um com o outro, né? Olá, pessoas do coração também que estão vendo esse vídeo, e que espero que esse seja mais um vídeo para colaborar aí com vocês também. Sim, é isso mesmo. Nós duas tínhamos proposto uma conversa na nosso último vídeo, nossa última reunião, sobre projetos, você lembra? Lembro. Pois é, o nosso projeto, para o quarto vídeo, nosso tema, nosso assunto para esse vídeo da Jornada das Irmãs da Alma, o objetivo principal desse vídeo é um container, uma sustentação para os profissionais, que tem aí vários temas abertos, que vai apoiar, aprofundar e trabalhar um pouquinho dos sentimentos, né, Thaisa? É isso? Com certeza, porque muitas vezes a gente não tem como estar falando sobre nossas angústias, nossos medos, nossas dúvidas, né? As coisas acontecem de certa forma muito rápida, e muitas vezes a gente não tem onde contar com esse apoio, né? É claro que muitas vezes tem gestores que fazem esse apoio, esse acolhimento, mas muitas vezes temos pessoas que não têm esse apoio, esse acolhimento, né? E muitas vezes isso acaba somando dia após dia todas essas situações, e que às vezes culmina, né? Na desmotivação, na falta de produtividade, na questão da criatividade, de não saber fazer gestão das emoções, né? Então, assim, acaba ficando tão represado isso, que eu acabo não sabendo mais como lidar com tudo isso, né? Então, assim, a gente precisa saber canalizar e ter clareza disso também, da gente poder ter luz sobre aquilo que a gente está fazendo, para que a gente possa contribuir tanto com as pessoas, que o RH tem esse poder, é um canal de poder ajudar as pessoas, mas também os profissionais de RH também serem ajudados, né? Eu falo de RH porque é a nossa vivência, mas eu posso falar isso em outros setores também, né? Então, muitas vezes tem setores que ajudam os outros, mas precisam também de ajuda, né? Precisam também ter clareza quando se fala em emoções, quando se fala aí das vivências, das angústias também, né, de todos os dias. Porque muitas vezes né, não só das questões do trabalho, mas das questões de casa também, né? A gente vai trazendo e vai se conectando com isso também, né? Verdade. Até porque todos os setores têm muitas metas, muitos projetos, muitos desafios, e um dos maiores desafios que nós temos quando estamos numa empresa é se relacionar. Então, gestão da emoção é muito falado há muitos anos. Tem várias literaturas, livros, textos, palestras, temos um material imenso aí. Contudo, na teoria, a prática é bem diferente. Então, se você fala sobre as emoções, eu sou equilibrado. Quando você vai provar isso, que você é equilibrada, na hora mais difícil do seu dia a dia, num desafio, num conflito, onde sua ideia não foi aprovada, onde alguém está disputando com você, onde alguém está te desafiando na sua visão, né? E ali pega muito, ali a gente pode cair num problema sério, que é uma relação de ofensa, uma relação de competitividade, e todas as pessoas sentem, não basta só, não fica entre duas pessoas.
todo o setor sente a tensão e a densidade que está naquela relação. Concordas comigo isso, Thaisa? Com certeza, muitas vezes a gente entra nos setores, né? Mesmo que a gente não trabalhe naquele setor, quando a gente entra, a gente já sente a vibração. Então, dependendo do clima do setor, impacta nas pessoas que estão ali e nas pessoas que também entendem do trabalho deles, né? Então, tu acaba carregando aquilo para onde você está, né? Então, muitas vezes eu entrava no setor e saía com dor de cabeça, ou dor no estômago, né? Ou seja, aquilo me afetava. Então, se eu saio dessa forma, como é que eu vou ser produtiva também? Né? Como é que eu vou ter criatividade? Como é que eu vou estar rendendo também para a meta e resultado da empresa, por exemplo, né? E é interessante que, a partir do momento que eu não só vejo o superficial do meu comportamento, que eu aprofundo isso, que eu posso melhorar também, né? Então, assim, às vezes... Eu até uso uma frase também, que é onde estão as nossas dores, estão as nossas fortalezas também. Então, às vezes a gente vai ter que acessar as dores, as nossas profundezas, né? Para que a gente também se fortaleça, para que a gente também traga essa luz. Porque a partir do momento que eu acesso, parece que eu tenho um poder muito maior do que quando eu não acesso, né? Então, aquilo me fortalece. Então, muitas vezes eu preciso disso também. Até para que eu não tenha esse impacto, né? Da energia que vem do outro, daquilo que acontece no meu setor ou fora do meu setor também. E que daí se pensar nos projetos, né, que a gente tem dentro do RH ou mesmo em qualquer setor, então a gente precisa saber lidar com isso, né? E relações humanas é isso. A gente vai estar o tempo todo nessa situação, porque alguns vão estar conscientes e outros nem tanto, né, dessa situação toda. Tem alguns que vão ficar só no superficial, só na questão comportamental, e outros que podem se aprofundar. Então, a gente vai ter de todas as pessoas dentro do nosso trabalho, como na família também, né? Vão ter aquelas pessoas que fazem mais autoconhecimento e outras que não. E a gente vai ter que saber lidar com todas elas, né? Porque em algum momento a gente vai se cruzar. Hoje a gente pode dizer que na pandemia, né, a gente teve um distanciamento de algumas pessoas, mas a gente esteve mais próximo de outras, né? Então, a gente também vai ter que fazer isso, a gente também precisou, de qualquer forma, tendo isolamento ou não, ter contato com as pessoas, né? Talvez antes, quando a gente tinha um trabalho presencial dentro das empresas, a minha família não tinha tanto a minha presença, né? Agora tem bastante a minha presença, então isso também interfere, isso também influencia, né? A gente também tem que estar consciente disso, né? Mesmo que outras pessoas não estejam, porque a gente vai cruzar essas pessoas. E é interessante porque, independente se nós estamos presencial ou não, a nossa energia, a nossa intencionalidade, a nossa vontade impacta o outro. Mesmo não estando presente nas empresas, você trabalhando em sistema online ou trabalhando em entregar tarefa, entregar projetos, isso impacta, porque você tem a intencionalidade de resolver, de soluções. Nem sempre a tua solução, o que você está pretendendo fazer com aquele projeto é positivo para o outro. Então, isso vai impactar. Presencial não impacta, porque você é uma presença e a outra pessoa é uma presença. E não precisa estar na frente um do outro, mas a presença impacta o outro, né? Você é um ser de presença. E então, eu queria iniciar contigo, minha amiga, falando sobre os vários desafios das nossas presenças em vários setores dentro das empresas, e que são os projetos. Final do ano, fazer uma análise geral de que aconteceu, né, desses projetos do ano, o que acontece. Então, Thaisa, como os projetos? Me fale sobre os projetos que você vivenciou e os impactos que os projetos causam. Legal. Eu vou falar um pouquinho, né, tanto da minha vivência
tendo uma coordenação acima de mim, quando a questão dos projetos, né? Tendo, por exemplo, um gestor de RH, e eu como gestora de RH também, né? Então, assim, pensando lá no passado, trabalhando a questão dos projetos, eu tinha um pouco de noção da questão do impacto, mas eu não tinha a real situação, né? Então, assim, vamos pensar que no começo eu não entendia qual era a visão da empresa, onde é que ela queria chegar, o que ela tinha que fazer todos os dias, né? Eu tinha uma dificuldade, pelo menos porque eu não recebia do meu gestor algumas informações dos outros subsistemas de RH, por eu trabalhar num subsistema, então, não recebia informação dos outros, era como se fossem caixinhas, né, que não se interligavam. E no meu conceito, isso se interligava, né? Então, eu lembro de buscar informações com outras pessoas do setor para conseguir montar um quebra-cabeça dos projetos, né? Então, assim, a rotatividade está alta nas pessoas com pouco tempo de empresa. Beleza, não tinha os números, eu não tinha as estatísticas direito, mas eu sentia a situação naquele momento, né? Então, então vamos fazer um projeto que tem esse objetivo, né? Então, vamos focar nisso. Mas era mais ou menos tateado no escuro, né? Então, você vai fazer, mas não tem todas as informações, você não tem ainda a coisa interligada. Então, você, além de fazer o projeto, você tinha que fazer uma interligação disso, né? Fazer as coisas caminharem. E uma coisa muito interessante era que fazer projetos com o mínimo orçamento possível, né? E daí a gente, de certa forma, tem dois lados, né? Que na verdade, você ter muita criatividade, você ter que envolver muitas pessoas para aquilo acontecer, né? E, ao mesmo tempo, tu ficar frustrada com a empresa por não liberar a verba. Então, assim, a gente descobre as duas coisas ao mesmo tempo. Então, tu lida com a alegria e com a raiva no mesmo projeto. Então, assim... Isso é bem conhecido. Né? Então, assim, de certa forma, tem uma flexibilidade, porque, assim, as pessoas vão trazendo informação para ti, acaba virando uma teia muito grande de trabalho em equipe, e tu vê o movimento acontecer. Isso é muito bacana. Então, assim, ver que mesmo sem orçamento, a coisa acaba atingindo muitas pessoas, né? Então, assim, essa vivência, né, faz com que você, além de trabalhar entendendo o que é projeto, tendo objetivo para o projeto, você interligar os subsistemas e você interligar as pessoas, né? Então, assim, eu lembro que muitas vezes o projeto ia para a diretoria, daí vinha comentários também. Então, assim, além de você saber descrever, né, porque você tem que passar uma ideia do projeto para a diretoria e para o teu gestor, então você acaba entendendo melhor como é que funciona a empresa e como pode também o outro entender o teu objetivo, né? Só que, num primeiro momento, parece meio empírico, né? De você ter que buscar as informações sem ter muita informação para fazer o projeto. Mas, como eu falei, tem os dois lados, né? Então, de você trazer a informação, de você e também buscar a informação e você conseguir construir toda essa teia. Então, te dá muita bagagem também, né? E como gestora, na verdade, eu já fiz o inverso. Acho que talvez essa minha prática de ter visto, de ter que construir todo esse quebra-cabeça, eu fui muito ligada em saber qual é a missão da empresa, mesmo que ela não tivesse descrito, tentar entender o que passa na cabeça do diretor, o que ele imagina para a empresa dele, quais são os valores que ele quer que passe. Então, para mim, ficava muito claro que eu precisava entender, mesmo que não tivesse descrito. E transformar essa missão para a missão do RH, ou seja,
O que que eu vou ajudar nessa missão e nessa visão aqui da empresa? Porque daí os projetos fazem sentido, né? Porque senão parece, o que muitas vezes eu escutei, lá vem mais uma firula de RH, né? Por quê? Porque muitas vezes está sem sentido, está solto. E assim não, eu entendi a missão e a visão da empresa e eu vou conectar a missão do setor de RH e fazendo com que todos os subsistemas se conversem, se falem. Então eu lembro de fazer reuniões mensais maiores, onde falava sobre os indicadores de RH, os planos de ação, sempre trazendo a missão do RH, e fazia micro-reuniões para uma entender o que a outra estava fazendo, a outra pessoa estava fazendo. Eu lembro que isso caminhava muito mais rápido, as metas aconteciam mais rápido. Então, porque as pessoas começavam a fazer sentido. O que eu tenho a ver com isso aqui, né? Onde dar isso também, ou seja, eu não faço por fazer, não é só uma atividade, é uma atividade com sentido, com direcionamento, entendendo o todo. Então, isso sempre foi uma preocupação minha, porque eu acho que eu vivi isso de uma forma tão isolada, que eu falei assim, não, e até porque eu tenho uma característica do trabalho em equipe, de juntar, né? Então, para mim, tinha que fazer isso, foi uma construção que tinha que acontecer. Aí os projetos fazem sentido, aí os projetos saem da questão da escuridão também, né? E o profissional de RH, ele, por mais que ele tenha, porque assim, a gente pode ter situações onde não tem orçamento, por exemplo, né? Não o orçamento que a gente gostaria, mas a gente vai galgando esse orçamento, porque eles entendem onde é que vai chegar, o que todo mundo vai ganhar, né? O RH, os colaboradores, a empresa, a comunidade, os clientes, né? Isso está tudo conectado. E se eu não faço isso, fica perdido, fica uma ação isolada, né? Então, foi mais ou menos essa vivência que eu tive com projetos dentro do RH, tanto como coordenada, como coordenando, né? E acredito que isso faça diferença, né? Quando a gente não vê só uma parte, aquela parte dentro do todo, né? A gente se sente mais compreendido também, né, o RH, a gente consegue fazer com que os diretores entendam o que a gente está falando, o que a gente está contribuindo com eles e o que eles podem contribuir com a gente também. Aí vira uma relação mais ganha-ganha, né? E não que o RH está pedindo, o RH é despesa, o RH só quer fazer firula, não, né? Se está concentrado nisso. Esses dias eu estava até estudando, e tem uma sigla que passou batido por mim por um tempo, que é o método CAR, contexto, ação e resultado. Ou seja, qual é o contexto que eu tenho, quais são as ações que eu vou realizar, quais são os resultados esperados. Eu falei assim, nossa, faz todo sentido, né? Então, a gente abre o leque, a gente só não faz a ação isolada, a gente entende o contexto da empresa, a gente entende o contexto do setor, dos outros setores também. Os outros setores começam a contribuir muito mais conosco, quando eles entendem isso também, né? Para dizer não para as pessoas fica mais claro, e não que não tenha ali, de novo, né, a tristeza, a raiva, mas a gente está um pouco mais preparado, um pouco mais sintonizado com as coisas também. Aquilo também não é tão dolorido, né, fazer, né, por mais que, mesmo que tenha uma situação mais desagradável, mas a gente consegue fazer com carinho aquela situação, porque as pessoas vão entender o todo, né, que a gente está falando também. E contigo, Beth, como é que foi? Então, você me trouxe muitas informações, né, e foi uma delícia te ouvir, porque me vendo como coordenada, eu fui gerida por vários líderes, diferentes comportamentos, diferentes formas de gerir pessoas. Então, senti na pele o que você sentiu, de vir informações só de um nível, só de uma camada de informação, e não ter uma noção do todo. Qual é a visão da empresa, qual é a visão do diretor,
qual é a visão da gerência, da coordenação, da chefia até chegar em nós. Então, eu lembro no início da nossa carreira que nós tínhamos que fazer projeto, tu tens que fazer um projeto sobre a ETA, que é uma estação aí que é muito importante hoje na empresa, que faz todo um tratamento, né, de esgoto, de água, e também, no início da carreira, fazer um projeto desse envolve muitas outras pessoas. Envolve toda a gerência, envolve todo o setor daquele ambiente, envolve o engenheiro e você, faltando informação, qual é o projeto, como é que vai vir isso para ti, de que forma, e você assumir vários riscos ali, porque você vai buscar informação de vários setores e vai fazer um projeto daquilo. Então, eu entendi que no início, muitas vezes, nós vamos só coletar informação e ser muito boa nesse projeto através de uma bela escrita, coordenar um projeto daquele, mas nada daquelas informações vem exclusivamente sua. Então, isso é uma parte do projeto. Isso era muito difícil compreender para mim no início, Thaisa, porque tinha uma resistência através do medo. Eu vou tocar um projeto tão difícil, tão complexo, sendo que eu não sou daquele setor. Quem deveria estar fazendo isso era aquele setor. Só que eu, como RH, no início, eu não tinha visão do que hoje eu compreendo e passo essa informação. Você só vai coletar informações. Vai passar tem um projeto, um esqueleto de um projeto, tu joga as informações naquele modelo e depois nós vamos afinar aqui, vamos trabalhar. Isso é uma base. A segunda é quando você começa a interferir os teus projetos com os projetos dos outros setores. Então, o teu projeto de RH linka com o projeto do marketing, de vendas, o setor de segurança. Então, o setor de RH era a segunda etapa, na minha visão, que foi quando o teu projeto impacta outros setores. Então, eu tive um projeto, um projeto lá que iria impactar no projeto de segurança. Então, o meu projeto é importante porque tem as leis que nós precisamos aplicar, mas também teria normas de segurança que tem que entrar nesse projeto. Então, inclui também. Isso é uma segunda etapa do projeto que eu vi. Então, a terceira etapa é onde o teu projeto impacta toda a empresa. E que esse projeto não tem como negociar. Vou dar um exemplo. Um projeto que é de estacionar de ré. É um projeto que é municipal, que precisa ser estacionado de ré, e aí a gente implanta isso na empresa. Quando você coloca um projeto desse, que é tão grandioso, que vai impactar todos, você envolve todos os setores, envolve treinamento, envolve as normas, as leis, não só da empresa, mas do município ou do bombeiro. Então, tu impacta toda a empresa. Isso foi quando você tem uma gerência e você vai trabalhando aqui, junto com a tua gerência. Mas também quando você é o gestor e que você precisa começar a trabalhar numa empresa, que foi meu caso, que eu não trabalhava só no RH, eu era gestora administrativa em várias empresas, gestora administrativa que comandava, então eu era gestora nesse momento, só que eu tinha acima de mim toda uma diretoria. Então, qual era o meu sentimento? Eu preciso entender como o diretor pensa e como ele faria se ele estivesse no meu lugar. Como seria isso? Como ele estaria executando esse projeto se ele tivesse tempo, se ele tivesse espaço para tocar esse projeto? Então, eu estudava a forma dele ver a empresa, que é o que você falou sobre a missão, a visão. Muitas vezes isso realmente não está escrito. E aí você entende, bem, tem um projeto para ser aplicado, tem um projeto de benefícios para os profissionais, de motivação, de melhoria, de desenvolvimento,
o que for de projeto que vai impactar naquela empresa, a primeira visão que eu tenho é como o diretor gostaria que isso fosse. Então, ele vai contar uma história da vida dele e ele vai colocar os sentimentos naquela história. E é ali que eu consigo entender como é que ele gostaria de trabalhar aquele projeto. E nós adaptamos isso para a empresa de uma forma muito mais organizada. E aí a gente começa a implantar. Só que aqui vem uma parte que você citou, que é o orçamento. Como eu era gestora administrativa, então eu tocava o financeiro, o RH e todos os outros setores administrativos, que o orçamento em pequenas empresas não tem muito bem mapeado isso. Nas pequenas empresas não tem isso. Não tem, assim, orçamentos para setores, os setores com orçamentos. Então, não tem isso, o diretor não quer implementar isso, como fazer? Eu não quero trabalhar com orçamento. As pequenas empresas trabalham assim, não quero. Então, nós teríamos que nos adaptar. Se o diretor não quer trabalhar com orçamento já anual, por setor, então nós vamos trabalhar analisando como que está o fluxo de caixa da empresa. Aqui vem muito bem a criatividade. A palavra criatividade para os setores é muito importante. Ok, nós queremos fazer um projeto que vai impactar toda a empresa, mas vai levar uma grana danada da empresa. A empresa está preparada? O fluxo de caixa dessa empresa está preparado? Ou pode ocasionar que esse projeto não seja tão bem sucedido como planejado e o valor dele vai muito maior. Então, nós vamos... Eu toquei um projeto, a primeira vez que uma empresa iria para uma feira fora da cidade, para o outro estado. E eu trabalho muito forte com 5W2Hs. Forte, eu não consigo fazer projetos sem, e indico para os gestores e pessoas que assistem estudar os 5W2Hs, porque ali você envolve todos os setores, envolve quem vai ser o responsável por aquele setor, onde ele vai atuar, o que ele vai fazer, quando ele vai fazer, como ele vai fazer. Então, ele vai trabalhar muito bem mapeado. Dependendo do projeto, o tempo que nós temos, vamos supor, se nós temos até daqui a 6 meses para entregar esse projeto, beleza, então a gente faz uma vez por mês uma reunião geral com todos, mas semanalmente, especificamente com cada setor. Agora, se esse projeto é de um mês para o outro, isso aqui, essa reunião, quase que de 3 em 3 dias, a reunião tem que ter feedback e aquele 5W2Hs tem que estar preenchido. O que ele vai fazer, como ele vai fazer, quem ele vai envolver, quem é o fornecedor, quanto que ele vai custar para ir a coisa acontecendo, porque a velocidade do projeto é muito grande nessa situação. Um projeto como foi esse, que custou mais do que a gente imaginou, nós orçamos um valor e ele vai dobrando, porque a gente gostaria de fazer com o melhor fornecedor, né, para ter segurança, com a decoração mais bonita, com as pessoas com maior credibilidade, que não vai acontecer. Isso tudo é dinheiro, porque você vai pagando em dinheiro a credibilidade. E aqui nós teríamos que entender como está o fluxo de caixa. Então, o RH e o financeiro são irmãos. O RH e o financeiro têm que entender que eles são irmãos. Agora, RH e marketing, irmãos. RH e o desenvolvimento, irmãos. RH e vendas, olha, não tem como nem te chamar de primo. Não tem primo aqui. Então, tem que ter uma sintonia, uma sincronicidade para que aquilo seja uma dança. Que os setores se olham, entendam o que um está passando, o que o outro está sentindo, qual foi o não que o outro ganhou, qual foi o sim que o outro ganhou, para que aquele projeto, porque todos esses estão envolvidos, para que aquele projeto tenha êxito no final. Mas não é só para um setor, para todos os setores, para a empresa, para a marca, para a sociedade, isso vai crescendo esse leque. Então, esse projeto que a gente toca, ele impacta pessoas, impacta setores, impacta sentimentos, sentimentos positivos e negativos das pessoas dentro da empresa. A ira sempre está ali, ó,
o ódio e o amor aqui acompanhando, circulando, né? São os nossos parceiros simultâneos. Então, o gestor que vai tocar um projeto, ele tem que entender que são desafiadores, não só porque vai trabalhar com criatividade ou vai trabalhar com um novo que é estranho, vai ter que estudar, mas vai trabalhar com pessoas, com sentimentos, com valores, com dinheiro, com diretoria, com marca, com empresa. É tão amplo um projeto, porque depois que tu vai implantar um projeto, que esse projeto não foi bem sucedido, você não trabalhou o treinamento, você não desenvolveu as pessoas para aquilo, ele vai fracassar. Para que você depois implante um novo projeto, você vai ter que ter tanta certeza, acertar tanto o segundo projeto, porque ele já nasce com descrédito. E isso é perigoso, porque se você começar a jogar vários projetos, é só mais um projeto do RH, só mais uma coisa que o RH está enchendo o saco. Então, muito bem dito isso, Thaís, assim, o cuidado de não lançar qualquer projeto para depois o RH cair em descrédito com os melhores projetos que ela possa trazer. Então, quando já está em descrédito, pode ser o melhor projeto para a empresa. Ele não vai dar certo, porque o RH queimou muitas ideias antes. Então, por isso tem que ser estudado. Até uma coisa que você falou, né, de os setores serem irmãos, né, realmente é isso, muito forte. Eu sempre vi que o RH, ele bombeia sangue para os outros setores, ele tem que estar circulando, ele tem que estar vendo, né? E uma coisa interessante nos projetos é a própria comissão do projeto, porque daí você sai do teu mundinho e tu vai ver outra situação, claro, né? Então, um parceiro da diretoria, mas tu tens também como é que as pessoas estão vendo de outros setores, não é só a tua equipe de RH, são só as pessoas de RH. Porque muitas vezes a gente pode estar míope, né? A gente pode estar cego numa situação, né? Por estar sensibilizado com alguma situação também. Porque o RH é uma montanha-russa de emoções, né? Você pode ter como você pode ter demissão no setor no mesmo dia. Então, você pode ter alegria, tristezas e raivas, brigas ou a paz, né? Tudo no mesmo dia. Então, muitas vezes, se você vai fazer um projeto sensibilizado com alguma situação que aconteceu lá dentro, você pode estar cego por aquilo, né? Então, muitas vezes, você saindo disso, claro, fazendo autoconhecimento, olhando para ti, né? Mas também indo em busca do parecer e do olhar das outras pessoas. Porque muitas vezes tem empresas que não têm indicadores ainda. Não formatado, não tem um orçamento, como tu falou, né? Como tu falasse, tá muito ainda sem descrição, por exemplo, de processos, né? Ainda está mais no verbal do que no escrito, por exemplo. Tem coisas não mapeadas ainda. Então, a gente tem que sair um pouquinho do nosso setor e ir em encontro, né, desses setores, ter a visão de pessoas formadoras de opinião, né, tanto do positivo como do negativo, né, de a gente conseguir trazer isso para nós, né? E, claro, a visão dos donos também, da empresa, né? Que a gente... Porque, assim, pode ser que eu tenha uma visão aqui com os colaboradores do outro lado e a gente precisa fazer isso caminhar, né? Porque, senão, a gente acaba tendo isolamento disso. E o RH vai ter que fazer essa costura, né? Essa ligação, esse elo entre eles, né? Porque muitas vezes não se está claro, né, nos colaboradores o que a diretoria quer, por exemplo. E às vezes o diretor não quer, né, Thaisa? Se a diretoria ainda não está preparada para um determinado projeto, goela abaixo, não é um bom projeto para ninguém. Então tem que ser amadurecido primeiro a gestão da diretoria, depois a gestão das gerências, do projeto, a gestão do projeto na gerência. No comitê é fantástico, porque quando você traz o que você falou de um profissional muito... ele interage muito bem no setor dele,
e ele vem para o comitê, aquele projeto vai ser diluído, disseminado muito bem no setor dele. Então, não é o RH que vai disseminar, é cada integrante desse comitê. Muito importante um comitê para tudo. Geralmente, a gente trabalha um comitê, esse comitê é um comitê ou é da CIPA, ou é um comitê de projetos, ou é um comitê de teatro, ou é um comitê de novas ideias, ou um comitê de que a gente precisa melhorar. Geralmente, as pessoas que se colocam à disposição, elas estão ligadas, você pode observar, verifica se aconteceu isso contigo, elas são em vários comitês, quase as mesmas pessoas, né? Mesma situação. Porque a gente não deveria dizer sim para essa situação, porque a gente precisava de vários comitês diferentes, mas as pessoas não se colocam à disposição para isso. É que muitas vezes a visão também é de que é mais um trabalho para mim, fora aquilo que eu já tenho, né? Isso. Só que muitas vezes é uma vontade de crescimento e amadurecimento para entender o contexto da empresa, tudo que acontece, os relacionamentos. Então, assim, muitas vezes, cara, pode ter o medo da crítica, né? Porque a gente se expõe, a gente pode ter críticas, né? Mas é uma oportunidade de crescimento. Eu vejo, por exemplo, assim, na minha história, eu fui cipeira, daí tinha um projeto, a Thaisa estava lá no meio, né? E foi assim que eu fui entendendo. Já que a informação não vinha até mim de forma clara, era uma forma que também encontrava para buscar essa informação, né? E daí a gente tem um pouquinho mais de segurança nos projetos, porque daí sai um pouquinho do empírico, né? Então, assim, a gente acaba se fortalecendo nisso também. Apesar de que eu vi que são sempre as mesmas pessoas nos projetos. E é interessante porque elas são envolvidas, só que aqui nós precisamos diferenciar os comitês, porque senão a gente sempre vai ter as mesmas ideias. Daqui a pouco a gente vai cair no valo comum, que a gente fica com as mesmas pessoas para todos os projetos. Então, a dica aqui, para que o gestor de projetos tenha, você participa de 2 ou 3 projetos, nesse aqui tem que ser pessoas diferentes. E solicitar para o gestor uma outra pessoa, mas que queira, Thaisa, você falou muito bem isso, que queira, porque para participar de projetos, participar do crescimento da empresa e do autoconhecimento, a pessoa precisa querer. Esse é o livre-arbítrio. Nós temos isso, é um poder do ser humano. Eu quero crescer ou não quero crescer, eu quero conhecer ou não quero conhecer, eu quero estudar ou não quero estudar. Isso é um livre-arbítrio, ninguém pode interferir nisso. É uma das leis. Então, aqui o gestor, quando manda, eu acho que você também teve essa experiência, quando veio uma pessoa que ela não queria vir, mas veio porque ela foi obrigada no setor, que ela era a vez de ir para um projeto, aquele comitê, ele não andava, ele não fluía, ele não era leve, não era um comitê fluido, era um comitê mais denso. Sim. E uma experiência que a gente teve foi também trabalhar na questão da comissão, o titular e o suplente. Porque, assim, às vezes o suplente até queria, mas tinha vergonha, não estava ainda amadurecido para a situação. Então, aquele formador de opinião trazia o outro para o grupo até esse sentir a vontade. É meio que assim, foi sendo conduzido, como se fosse um padrinho, né? Um pilar, né, Thaisa? Um pilar, porque as pessoas... Fantástico! Às vezes, a pessoa precisa daquele pilar, que é o amigo dele. Então, muitas vezes, porque realmente, com o gestor mandando, determinando, a coisa não fluía. Na verdade, acabava sendo um peso para o grupo, né? Porque, às vezes, atividade para ele não conseguia concluir para o projeto, e o projeto, sem aquilo, não tinha como finalizar. Aí atrasa, né? O projeto não finaliza, não vai para frente, e as pessoas percebem, né? As pessoas do grupo percebem, e aí começa até uma cobrança em cima daquela outra pessoa, né?
Então, às vezes a gente tem que identificar tanto o formador de opinião, aquele que tem iniciativa, que vai, que gosta, como também aquele que não tem tanta iniciativa, mas que, lapidado, ele consiga se desenvolver também, né? Pois é, eu queria te perguntar, porque você trouxe agora uma informação bem importante, como lapidar, mas precisamos de alguns talentos nato. Tu consegue citar um ou dois talentos que essa pessoa precisa ter para começar a se encorajar para esse autodesafio, né? Para correr esse risco? Eu acho que, assim, você confiando em você mesmo, né? Mesmo que, assim, tenha vergonha, que não tenha tanta iniciativa, ou que você queira aprender algo novo, né? Que você queira esse crescimento, porque, assim, por mais que você não tenha tudo, iniciativa, conhecimento da empresa como um todo, que você não tenha... que tem ainda vergonha, né, de se expor, mas se você tiver a questão de querer aprender algo novo, de você querer ter confiança em você mesmo, que você pode chegar lá, já é um meio caminho andado, né, que você se percebe no processo. Se você é curioso nisso, né, as coisas podem também caminhar. Eu lembro que, assim, para mim, eu era extremamente tímida, comecei, né? E eu lembro que, assim, em grupos pequenos, ok. Mas trabalhei em empresas grandes, onde tinha que fazer abertura com 100, cento e poucas pessoas na minha frente. Aí, uma coisa que eu pensava, vamos aprender. Mesmo que seja grupos assim, daqui a pouco eu vou estar mais segura. Talvez eu vou gaguejar no primeiro momento, mas daqui a pouco eu vou estar segura. Eu sempre pensava que eu podia chegar mais longe, né? Que eu poderia quebrar essa barreira. Porque se eu ficasse no meu casulo, eu não teria percorrido isso. Então, assim, porque eu tinha muita curiosidade de entender algumas coisas. E daí, ok, apareceu essa oportunidade, por que não? Né? Mesmo que a gente tenha um pouco mais de timidez, realmente foi uma coisa que eu tive que aprender. Não é muito natural meu. Eu sempre gostei de ler, gostei de escrever, mas a questão verbal, para mim, sempre foi uma coisa a ser desenvolvida, né? Mas eu tinha essa questão de querer aprender, né? De ir além da minha descrição de cargo, por exemplo. Sim. Né? Porque às vezes está lá descrito lá no formulário, ok, essas minhas atividades, mas eu queria sempre algo a mais, né? Então, isso faz a gente também sair da nossa zona de conforto. Como dizem, né? Ou eu escolho a dor de ficar, ou a dor de sair do lugar, né? Que às vezes dá uma dorzinha, né? Só que a dor que vai me propiciar coisas diferentes daqui a pouco, né? É a dor de ficar ali, insatisfeita, reclamando, ou a dor de agora eu vou passar um pouco de vergonha, mas daqui a pouco eu tô melhor. Muito né? legal. Muito legal. Porque você falou em aprender, ser curioso, ser confiante, correr risco, né? E às vezes as pessoas já têm isso, já sabem que tem isso. Então, às vezes ela pode ser disciplinada, é uma ótima pessoa para ter em comitê. Ela pode ser determinada, pessoas determinadas é fantástica. Ela pode ser estudiosa, ela pode ser dedicada, sabe? São características. Ela pode ser responsável. Que quando você vai falando, ela pode ser obstinada no sentido positivo, assim, não vou desistir enquanto que eu não terminar esse projeto. Então, quando você identificar esses talentos que você citou, Thaisa, e vários outros talentos que a gente pode citar aqui, e que eu citei alguns para ajudar as pessoas que estão ouvindo, você já pode e você já está preparada para correr esse risco que você citou. E um passo a mais, ok, na descrição do cargo que você falou, não está para fazer essa atividade, mas eu já estou saindo com um pezinho lá e outro aqui da minha zona de conforto, eu deixo um pé na minha área e já vou para o outro, para o aprender novo, que é o sair da zona de conforto e sentir o medo de estar arriscando algo novo, de correr risco de errar, de correr risco de ser chamada atenção,
né? O que tu estás fazendo? São riscos que a gente corre, mas que se você nunca arriscar, você nunca vai sair do que você já aprendeu. Você não vai em busca do novo. Então, minha amiga, eu gostaria de encerrar nosso vídeo sobre o projeto com uma mensagem de Natal para os nossos queridos profissionais. Então, que você gostaria de te convidar, eu também posso deixar uma mensagem de Natal aqui e de encorajar as pessoas que estão aí na vida profissional, que estão nesse processo de autoconhecimento. Legal. Hoje eu já vim com todos os enfeites de Natal atrás de mim, né? Para realmente desejar um Feliz Natal, um abençoado 2021, que a gente pegue, né, o que foi aí do 2020, transforme as nossas dores, né, em algo positivo para nós daqui a pouco, que seja grato, né, por tudo que aconteceu, mesmo que a gente saiba que tenham coisas não muito boas que tenham acontecido, né, mas ser grato por aquilo que aconteceu de bom também, mesmo que pequeno, mesmo que simples, né, só estar vivo é uma grande gratidão que a gente tem que ter. Que realmente o Natal traga, né, esse espírito novamente, né, de esperança, de união, de dias bons, né, que realmente o Papai Noel traga as coisas boas, né, para a gente, não só os presentes, né, mas que traga realmente, retorne, né, com a nossa pureza do coração, que a gente possa viver isso de forma mais presente, né? Que a gente tenha aí o Natal de corpo e alma com a nossa família, mesmo que sejam os mais próximos, né? Mas que tenha isso, né? Que a gente possa também iluminar as pessoas como ser iluminado por elas também, né? Que a nossa luz venha para elas, como também a luz delas venha para nós também, né? Que a gente possa confraternizar, trazendo amor e esperança, né, por dias melhores, mas que a gente possa construir esses dias melhores, né, todos os dias da nossa vida, principalmente agradecendo por estar vivo. Um beijo a todos e até o próximo vídeo, então, né? Que lindo! Então, a minha mensagem de Natal para todos, para você e para mim também, Thaisa, que é essa estrela do Natal, que é essa luz do Natal, que guiou os 3 reis magos ao encontro da luz, ao encontro do ser humano que nos trouxe muita consciência, possa nos guiar para uma maior consciência como seres humanos. Nessa nova etapa que nós estamos agora, que foi muito diferente, foi desafiador 2020 para muitas pessoas, trouxe muito conhecimento de uma nova etapa. Então, que 2020 fique para a nossa história como um belo aprendizado do novo, de se recriar, de se reeducar e se reinventar. É isso. Um lindo 2020 para 21 para todos nós. Um beijo, minha linda. Fica com Deus. Beijo. Obrigada.